Salve, salve, rapaziada, salve, salve, Berriel na área. Olha só, galera, quem é das antigas talvez lembre. Porém, quem é da nova geração, geração anos 2000, não tem ideia do que eu vou dizer. E não vai nem saber responder essa pergunta inicial, tá? Você, que é da geração 2000, sabe me informar qual foi o primeiro navegador? Você aí que é da geração 2000 deve responder Internet Explorer. E eu me abuso a dizer que alguns da minha geração vai falar Internet Explorer. Mas se eu falar para vocês que não foi o Internet Explorer o primeiro navegador, hein? Não sabe nada, inocente. Tudo pá! Vocês vão acreditar e vocês vão saber responder qual deles? Qual é o primeiro navegador que teve aqui no Brasil e eu acredito que até no mundo, tá? Eu já vou responder essa pergunta, porém, fica com essa dica de um curso bem bacana, tá? Para ganhar um din-din e acaba se tornando uma profissão bem rentável, tá? Para quem ganhar um bom cascalho, isso daí é uma... tem gente que ganha muito dinheiro com isso daí. Fica com essa dica desse curso aí bem bacana. E aproveita e me segue no canal, tá? Ativa o sininho, que eu, de vez em quando eu tô colocando coisas, curiosidades desse tipo assim, tá? Bem bacanas. Valeu! Aguenta aí um pouquinho que eu já venho responder. Já pensou em se tornar um corretor de imóveis? Não? Então, esse QR Code que está aqui do lado, ele vai te posicionar para uma página que ele vai te ensinar desde o mais básico do que um corretor de imóveis precisa saber até o mais avançado, se tornar um baita de um expert na área imobiliária. Então, tá esperando o quê? Coloca o teu celular, posiciona o QR Code ali, entra na página e já se cadastra. E aí, acessa o curso aí, você não vai se arrepender. É uma área que, olha, dá bastante money. E quem não gosta, né? Valeu! Primeiro navegador. Vocês sabem responder? Vocês sabem responder qual foi o primeiro navegador que teve aqui no Brasil? Pelo menos eu acredito até no mundo, tá? O primeiro navegador que eu conheço, que se popularizou demais, demais mesmo, tá? Foi um chamado Netscape. Olha a figurinha aí. Esse navegador foi fundado em 1994. A empresa Netscape Communication Corporation, ele acabou se popularizando de forma muito rápida. Por quê? Por um pequeno detalhe, galera, que esse Netscape, ele tinha uma tecnologia que para a época, era inovadora, totalmente inovadora, coisa tal que muitos utilizaram nas suas páginas da internet, que é os GIF. Aquelas figurinhas que se mexem, que vocês sabem, parece que é bobeira. Mas imagina, em 94 isso daí. Tinha gente que, eu era um, que acessava a página só para ver as figurinhas se mexendo, que eu ficava fascinado com aquelas figurinhas se mexendo. E muita gente fazia isso. E aquela época, olha, eu conheço gente que tinha computador que travava por causa de GIF desse tipo, tá? Lógico, a gente tá falando de 94, né? Então, 94 os computadores não eram tão potentes quanto os dias de hoje, que suportam o GIF com a mão nas costas, tá? Mas o Netscape era um navegador extremamente à frente da época, tá? Então, a parte de linguagem dele, HTML, elementos do HTML, paginação do HTML era muito forte. Ele começou já a utilizar um protocolo de navegação que, na boa, não tinha tanta usabilidade, mas já estava tendo bastante aqui no Brasil necessidade. Tá? O que seria? O SSL, o Sistema de Segurança da Internet. Por que não tinha tanta usabilidade? Porque quase não tinha no Brasil páginas bancárias aqui no Brasil. Então não tinha tantos sites de banco aqui no Brasil. No exterior já tinha bastante, mas no Brasil já quase não tinha. Então não tinha tanta usabilidade. Mas por que era necessário e bastante
necessário, porque já tinha sites bancários naquela época que, né, que o exterior já tinha. Por exemplo, se eu não me engano, o Boston, Banco de Boston já tinha site, que é muito antigo, e já tinha sistemas de segurança. O JavaScript começou a se popularizar a usabilidade do JavaScript dentro dessa plataforma do Netscape. Então, ele utilizou bastante essa parte, essas tecnologias. Só que, querendo ou não, a dona Microsoft, ela veio com esse carinha aqui, tá? O Internet Explorer. E ele até alguns anos atrás, alguns anos não, até o que eu acho que foi o ano passado que eles saiu de uso, o ano passado, o ano retrasado, que saiu de uso o Internet Explorer, que eles cortaram a usabilidade do Internet Explorer e ficaram só com o Edge. Mas ó, de quando que eu estou falando? Desde 95, ele surgiu com o Windows 95, basicamente, tá? com uma atualização, né, de expansão do Windows 95, eu me lembro, quando eu instalei isso daí, e eu me lembro que o tio Bill colocou uma certa página pessoal no ícone do Internet Explorer. Tu tinha que teclar uma linha de comando ali que você entrava na página pessoal dentro do tio Bill. É coisa das antigas, tá? Do Windows, do Internet Explorer. Então, a galera tudo acessava, depois ele desativou, veio uma patch que desativou essa opção para entrar nessa parte meio que secreta que existia no Internet Explorer. Então, o Internet Explorer simplesmente desbancou. A Microsoft veio com tudo e desbancou a Netscape. Mais tarde, a Netscape ela acabou sendo englobada, né, por uma gigante da época também, que é a AOL. A AOL foi uma das gigantes que tinha de paginação da internet, que tinha serviço de e-mails, serviços de discadores, acesso à internet. Então era uma das gigantes, tá? Essa AOL, eu vou ver se eu deixo o símbolo da AOL aqui, ela acabou sendo sufocada por uma outra gigante, que é a UOL. Tá? Que até hoje é o que a gente conhece, a gigante que é. Mas a AOL era uma empresa gigante também que acabou comprando essa Netscape Communication Corporation. Então, com o tempo, não teve como aguentar os navegadores que estavam surgindo, porque eu me lembro muito bem que veio o Internet Explorer, se popularizou, e não foi muito tempo depois que eu me lembro que veio o Firefox, tá? Que se popularizou também tanto quanto o Internet Explorer. E o Netscape ficou jogado às traças, ninguém mais utilizava o Netscape. Com o passar dos anos, o Netscape ele teve um sucesso aí de que no máximo de 4, 5 anos, no máximo. Eu acho que nem isso. Porque logo em seguida, eu acho que se bobear, o Netscape foi bastante utilizado, com sucesso, durante uns 2 anos. Vamos chutar aí, uns 2 anos. Porque em 95 já o Internet Explorer já sumiu. E aí sufocou a Netscape com toda a tecnologia mais leve, mais adaptado ao sistema Windows. Então não teve como a Netscape aguentar, tá? E esse foi um dos primeiros navegadores que teve de sucesso corporativo aí, que aí, no caso que a gente utilizava, né, de larga escala, dentro da internet, dentro do seu computador, tá? Eu lembro com carinho do Netscape, tá? Eu utilizei, inclusive eu aprendi a navegar, aprendi a internet. Na época eu fiz o curso de redes de computação e a gente acessava a internet utilizando Netscape. A gente acabou remontando um pouco o passado, da época que eu era adolescente. Mas o tempo passa e a gente está nessa evolução que é hoje. E aí, galera, você chegou a conhecer esse Netscape? Conheceu? Legal, né? Esse daí dá uma sessão nostalgia pura. Não conheceu? Não conhecia? Então, possivelmente você existe
graças a esse Netscape aí, porque teve gente que utilizou o Netscape para entrar em salas de bate-papo para namorar. Pergunta pro teu pai, ver se ele não foi um deles que utilizou muito esse navegador para bate-papo ali nos chats de bate-papo, para navegar utilizando Netscape. Pergunta a ele, vê se ele não vai te responder isso daí. Valeu, galera. Beijo no coração. Fui.